Oi, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos ficar na frente A, dando continuidade aos nossos estudos de eletromagnetismo. Hoje nós vamos estudar um pouquinho da força magnética e dos campos magnéticos que surgem por passagem de corrente elétrica nos materiais. Vamos lá? Tendo visto aí, né, os primeiros conceitos de magnetismo, nós vamos ver agora as interações entre carga elétrica e campo magnético e o surgimento, então, dessa força magnética. A força magnética vai ser a força que surge, né, por ação do campo magnético a uma carga que é colocada com uma determinada velocidade numa região onde existe um campo magnético. Então, quando passa uma carga lá em movimento numa região onde há um campo magnético, esse campo magnético vai exercer uma influência nessa carga e essa influência vai ser chamada de força magnética. Para a expressão da força magnética, para a gente calcular a força magnética, a gente vai utilizar então o módulo dessa carga, a sua velocidade, o campo magnético e o seno do ângulo formado entre a velocidade e o campo magnético. Nós vamos calcular a intensidade da força magnética por essa expressão e a sua orientação e sentido a gente pode observar a partir da regra da mão direita. A gente fala que a regra da mão direita é espalmada, né? A gente utiliza aí a palma da mão e surgem nos dedos o vetor campo magnético, o polegar é a nossa velocidade, e se a gente fizer surgir da palma da mão um vetor aí perpendicular ao nosso campo, né? Nós temos aí a força magnética. Eu fiz um videozinho explicando um pouquinho melhor essa utilização da regra da mão direita, que eu vou colocar na sequência. Nós também vamos utilizar a regra da mão direita, conhecida como regra da mão direita estendida. A gente vai abraçar o fio aí, né? É uma relação que nós temos entre campo magnético e corrente elétrica, né? E os nossos dedos da mão direita são a orientação aí do nosso campo magnético e o polegar vai nos mostrar aí o sentido, né, da nossa corrente elétrica e como o campo se comporta em relação ao sentido da corrente elétrica nos materiais, né, condutores. Lembrando que a indicação de xizinho é entrando no plano do desenho e bolinha é saindo do plano do desenho. Isso vai ser importante quando a gente utilizar a regra da mão direita para apresentar, né, a orientação e o sentido de campo magnético ou de força magnética ou aquilo que for nos exigido dessa relação entre as duas formas de utilizar, então, a mão direita. Então, nós vamos ver juntos a regra da mão direita. Há duas formas de aplicar essa regra. Quando a gente quer relacionar corrente elétrica com campo magnético, ou quando a gente quer relacionar força magnética, a velocidade de uma carga que está ali, né, em movimento num campo magnético. Então, dá para relacionar corrente, campo magnético, força com a velocidade dessa carga, né, e com o campo magnético. Força magnética, velocidade de campo magnético. Para as duas situações, a gente vai usar a regra da mão direita. A gente usa a regra da mão direita estendida aí, né? Ou a regra da mão direita espalmada, que a gente vai pensar num vetor aqui de força. Primeiro eu vou falar dela estendida. Quando a gente pensa aí, né, num fio qualquer e vai passar uma corrente por esse fio, eu consigo, a partir da regra da mão direita, entender, né, no fio como é que vai ser a orientação do campo magnético. Então, lembrando que os dedos são nosso campo magnético e o nosso polegar aqui, o dedão, ele é a corrente. Se a corrente está indo para a direita aqui, nesse ponto A, o nosso campo está entrando e neste ponto B, o nosso campo está saindo, o campo está dando a volta neste fio aqui. Então, corrente para a direita. Aqui no ponto A, nosso campo está entrando. Então, indicação de campo entrando é o xizinho. Indicação de vetor entrando aí, né, é o xizinho. Pode ser campo, pode ser outros vetores. E aqui, né, no ponto B, o nosso campo magnético está saindo. Então, vai ser a bolinha. Lembra lá do canudinho do McDonald's, do copo do McDonald's? Tem aquele xizinho para colocar o canudo? Então, um xizinho sempre indicação de entrando no plano, tá? E aí a gente vai aplicar a regra da mão direita quando eu quero relacionar força, campo magnético e a velocidade de uma carga nesse campo magnético, este campo, onde a gente utiliza aí os dedos como campo magnético, o nosso dedão como a velocidade e surge um vetor aqui perpendicular
com uma força magnética. Para facilitar o seu uso disso aqui, você pode fechar os seus 3 últimos dedos, né? Deixar o polegar e o indicador abertos. Então, aqui nós temos a velocidade, o campo. E aí eu abro aqui, né, nosso dedo médio para ser a nossa força. Então, a gente pode usar esse conjunto aqui de dedos para fazer os nossos vetores. Para você lembrar, tem um macetezinho, ó. Coloca F, onde é a força, coloca B, onde é o campo, e coloca V, onde é a velocidade. Você vai ficar aí com faça bom vestibular. Então, ajuda você a lembrar. E aí, a gente vai pensar um pouquinho nessa situação. Quando a gente tem aí, né, o campo para cima, então, ó, o B para cima, a velocidade lá para a direita, a nossa força magnética vai ter, então, sentido de direção saindo do nosso plano. Então, a força aqui vai ser saindo. Dá para usar essa regrinha da mão direita, que a gente chama de regrinha da mão direita espalmada aí, né? Porque surge esse vetor da palma da mão. Espero que tenha ficado claro e que você aplique bastante aí, né? Faça até um passinho, nós quitar na força para aplicar a regra da mão direita, ok? Quando a gente pensa, né, na força que nós temos aí a partir de um campo magnético uniforme, essa força acaba gerando um movimento circular na nossa carga, né? Então, a carga entra numa região, né, onde tem uma velocidade perpendicular a essas linhas de campo, né? E nós vamos perceber, então, que essa força magnética age como uma força centrípeta, formando aí, né, ou fornecendo para essa carga um movimento com trajetória circular. Vai ser um movimento circular uniforme. A análise desse movimento é muito importante para a gente relacionar, né, a trajetória dessa carga, a velocidade angular dessa carga, o período, né, de rotação dessa carga aí nessa trajetória, o período que ela utiliza para executar uma volta completa, a sua frequência. Então, nós vamos relacionar força centrípeta, que é massa, velocidade ao quadrado dividido pelo raio, com a expressão da força magnética. Notem que na expressão da força magnética aqui, o seno não está indicado. Por quê? Porque aqui nós temos entre a velocidade e o campo magnético um ângulo de 90 graus. E seno de 90 vai ser 1. Por isso que a expressão já está simplificada aqui. E trabalhando com essas grandezas, né, nós vamos obter aí as expressões para o raio, para a velocidade angular, para o período e para a frequência dentro deste movimento, que é um movimento circular uniforme da carga em um campo onde tem aí, né, um módulo constante. Quando a gente observa a força magnética, quando tem aí, né, uma corrente percorrendo um fio, nós vamos ter a expressão, então, né, que a força magnética é o campo magnético, a corrente vezes o comprimento do fio, vezes o seno do ângulo. A gente vai substituir, né, a carga e a velocidade aí por esse comprimento do fio e pela corrente, pensando, né, que a corrente elétrica, essa relação pela quantidade de carga que surge ali, que passa, né, por uma determinada região, num determinado intervalo de tempo, e a gente sabe ali que a velocidade, ela vai aparecer uma variação de espaço por tempo, então a gente consegue trazer nessa variação de espaço aí esse comprimento do fio. Então a expressão assume aí, né, essa intensidade agora, né, utilizando a corrente e o comprimento, por conta, né, de trabalhar a expressão da corrente elétrica utilizando a carga e com a velocidade trazendo aí, né, esse espaço, que é o comprimento do fio, e o tempo. Para finalizar os nossos primeiros estudos sobre magnetismo e eletromagnetismo, nós vamos ver agora como que uma corrente elétrica pode ser fonte de um campo magnético. Nós vamos iniciar pensando um pouquinho aí nessa experiência de Ørsted. Ele propôs, né, ele descobriu, né, que a passagem de corrente elétrica por um fio condutor produzia um campo magnético. Ele fez isso gerando ali uma corrente, né, e colocando uma bússola perto dessa região, né, onde tinha corrente elétrica, e ele percebeu pela oscilação da bússola, como ela era defletida, como poderia, né, ter sido gerado ali um campo magnético. Então, nessa experiência, o Ørsted, ele conseguiu provar
que a passagem de corrente elétrica, ela gera um campo magnético, e agora a gente vai ver, né, em quais situações esse campo vai ser analisado. Então, nós vamos começar analisando o campo magnético no centro de uma espira. A espira é uma das partes circulares aí, né, de uma espiral, um dos anéis de uma espiral. E quando a gente observa a passagem de uma corrente elétrica por um material neste formato, a gente vai ver, então, gerar-se um campo magnético nele. A direção é sempre perpendicular ao plano da espira. O sentido vai ser determinado pela regra da mão direita, utilizando a regra onde nós temos o polegar como a corrente elétrica e os dedos da mão direita como o nosso campo magnético, e a intensidade vai ser medida por essa expressão, μ0 vezes a corrente, né, dividido por 2 vezes o raio. Esse μ0 é a permeabilidade magnética do nosso meio, e a gente vai ver a seguir. Então, quando a gente tem lá, né, essa constante de proporcionalidade, que é a permeabilidade magnética do meio, a gente vai usar, em muitos casos, para o vácuo. No sistema internacional, essa constante aí vale 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro por ampere. Então, não se esqueça, muitas vezes o exercício apresenta, mas é importante a gente conhecer um pouquinho dessa permeabilidade magnética. Nós vamos ter a bobina chata, né, que são várias espiras justapostas, e a expressão vai trazer aí a mesma expressão que nós temos para a espira, né? Aqui está o campo da espira, ó, vou colocar B, campo da espira, e eu vou multiplicar pelo número de espiras que aparecem, né? Então, uma bobina chata é um conjunto de espiras, o seu campo magnético vai ser dado, então, por N vezes, né, o campo da espira que gerou essa bobina. Em um fio, né, o campo magnético ele vai ter sua direção tangente à linha de indução, né, num determinado ponto P. O sentido vai ser determinado de novo pela regra da mão direita. E a intensidade vai ser medida por essa expressão, ó, permeabilidade magnética vezes a corrente, dividido por 2π vezes R, sendo R essa distância, né, que nós temos aí entre o fio e esse ponto P, onde está atuando, né, nosso campo magnético. Quando nós temos fios percorridos por uma corrente elétrica, há ali, né, a interação desse fio com a sua região pela geração de um campo magnético. O campo magnético de um fio nós já vimos, né, anteriormente. Eu vou colocar aqui a expressão, né? Então, campo magnético vai ser aí, né, a constante permeabilidade magnética do meio, que geralmente a gente usa para o vácuo, a corrente, dividido aí por 2π vezes R. O que é esse R, né? Na nossa fórmula aí do campo magnético para um fio. Esse R é a distância que esse fio está do ponto que nós estamos analisando. Aqui, quando a gente analisa a força magnética, né, que surge aí por interação dos campos magnéticos desses dois fios, a gente vai pegar a expressão de força magnética, que é campo magnético, vezes a corrente, vezes aí o comprimento do fio, vezes o seno do ângulo entre o campo e a velocidade. E nesse campo magnético aqui, eu vou substituir pela expressão que nós temos de campo num fio, né? Então, a força aí de interação de um fio 1 em relação ao fio 2 vai ser, né? Vou pegar o campo magnético do fio 1 e substituir na expressão de força magnética do fio 2, ó. Então, o campo para o fio 1 vai ser aí nessa constante, a corrente desse fio 1, dividido aí por 2π. E agora, ó, esse R, que é a distância que o fio está, que o fio 1 está, né? Em relação a um ponto que a gente quer saber a interferência desse campo magnético desse fio, vai ser agora a distância entre os dois fios, que eu vou chamar de D. Multiplicado aí pela corrente do fio 2 e o comprimento, né, que nós temos aí desses fios, né? Geralmente o comprimento é o mesmo do fio. Vezes seno de θ, que é o vetor aí velocidade em relação ao campo magnético. Como eu já mostrei, né, muitas vezes o seno
não é representado aqui, porque o vetor é perpendicular, vai dar seno de 90, que vai dar 1. Aí a gente fica com essa expressão, né? Interação de um fio com o outro, então a força magnética que surge por fios percorridos por uma mesma corrente é a nossa constante, uma corrente vezes a outra, comprimento do fio, dividido por 2π e a distância que esses fios estão entre si. Se nós tivermos correntes de mesmo sentido, nós vamos ver que os vetores de força que surgem vão ser, né, de mesmo sentido, direções opostas, mostrando que tem uma força atrativa ali, assim como a gente está observando aqui na imagem, né? Se os sentidos forem opostos, a gente tem uma mudança de orientação de um dos vetores e as forças da orientação dos vetores e as forças passam a ser repulsivas, né? Então, tomem cuidado em relação ao sentido da corrente elétrica, mesmo sentido, a força magnética que surge é de atração, sentidos opostos, ela é de repulsão. O campo magnético numa solenoide, né, vai ser calculado aí pela permeabilidade, né, do vácuo, vezes N dividido por L vezes a corrente. Esse N dividido por L é a densidade linear das nossas espiras, né? Então, nós temos aí o número de voltas da espira dividido pelo comprimento dela. Então, esse N é o número de voltas e o L é o comprimento. A gente vai ter lá, né, que a direção é em relação ao eixo geométrico da solenoide e o sentido do campo magnético é dado pela regra da mão direita. Então, nós vamos ver a aplicação desses conceitos agora nos exercícios. Vamos lá para o exercício 1, que é um exercício do Enem. Ele fala assim, ó, desenvolve-se um dispositivo para abrir automaticamente uma porta, na qual um botão, quando acionado, faz com que uma corrente de 6 amperes percorra a barra de comprimento de 5 centímetros, cujo ponto médio está preso a uma mola de constante elástica. Ele deu a constante aí, 5 vezes 10 a menos 2 newton por centímetros. Ele fala assim, ó, o sistema mola-condutor está imerso em um campo magnético perpendicular ao plano. Então, ele já falou aí que esse campo é perpendicular, né? Quando acionado o botão, a barra sairá da posição de equilíbrio a uma velocidade de 5 metros por segundo e atingirá a catraca em 6 milissegundos, abrindo a porta. Aqui nós temos uma região, né, onde está imerso aí, né, esse conjunto mola aí, né, condutor, num campo magnético. Então, nós vamos perceber que aqui a força elástica necessária para a mola se ter distensão aí, né, ela mudar aí da sua posição de equilíbrio para ter uma distensão a fim de que a porta abra, né, vai ser igual a nossa força magnética. Aí eu vou colocar as expressões aqui, ó. A força elástica é a constante vezes o x. A força magnética é campo magnético vezes a corrente, vezes o comprimento do fio, vezes o seno do ângulo formado entre o campo e a velocidade, mas ele já falou que o campo magnético é perpendicular, então é seno de 90, que vai ser 1 aqui. Nós temos o comprimento do fio, a corrente, o campo magnético é o que ele quer saber. Aqui, para a gente calcular, só está faltando o x, que é a distensão da mola. Só que ele falou qual foi o tempo e a velocidade, né? Velocidade ali, 5 metros por segundo, e 6 milissegundos para que houvesse nessa distensão da mola a fim de abrir a porta. Então, a gente vai usar esse valor de velocidade para calcular esse ΔS aí da nossa mola, que é o x. Então, vai ser velocidade vezes o tempo, só toma um pouquinho de cuidado, porque esse tempo está em milissegundos. Então, vai ser 5 vezes 6 vezes 10 a menos 3. Aqui vai dar 30 vezes 10 a menos 3 metros, que é a mesma coisa que 3 vezes 10 a menos 2 metros, que é a mesma coisa que 3 centímetros. Vou colocar em centímetros aqui, porque a nossa constante está em newton por centímetro, tá? Então, nós vamos usar em centímetro ali no nosso cálculo. Então, vai ficar assim, ó, 5 vezes 10 a menos 2 vezes 3 é igual ao B que eu estou achando, a corrente que é de 6 amperes, e ao comprimento do fio que eu tenho que usar
em metros. Notem que a constante elástica, já com a distensão da mola, já cancela esse centímetro. Então, do outro lado, o meu comprimento eu tenho que usar em metros. Então, vai ser 5 vezes 10 a menos 2, né? Pra já deixar em metros. Aí a gente vai calcular o campo, ó. Esse 5 vezes 10 a menos 2, posso cortar com esse 5 vezes 10 a menos 2. Eu vou ter aqui, né? 3 dividido por 6, que vai dar aí 0,5 Tesla. Ou, se a gente colocar ali nas notações, né? Meu Tesla ficou bem bonito. 5 vezes 10 a menos 1 Tesla. Que tá aqui na letra A. No exercício 2, ele fala assim, ó, 3 longos fios paralelos de tamanhos iguais e espessuras desprezíveis estão dispostos como mostra a figura, e transportam correntes iguais e de mesmo sentido. Se as forças exercidas pelo fio 1 sobre o fio 2 e o fio 3 forem representadas por F12 e F13, respectivamente, qual o valor da razão entre elas? Então, eu vou escrever a expressão para a força do fio 1 em relação ao fio 2 e depois do fio 1 em relação ao fio 3. Fio 1 em relação ao fio 2. Vai ficar assim, ó. A constante, a corrente do fio 1, que é I, vezes a corrente do fio 2, que também é I, vezes o comprimento, que é L. Dividido aí, ele falou que eles têm tamanhos iguais, né? Então, vou usar o mesmo comprimento para todos. Por 2π, a distância entre o fio 1 e o fio 2 é A, tá aqui. Então, essa é a expressão da força em relação do fio 1 em relação ao fio 2. Vou escrever a força do 1 em relação ao 3 agora, ó. Vai ficar constante. As correntes são I, né? Então, vai ficar I vezes I também. Já poderia colocar I ao quadrado, né? Mas vou deixar I vezes I aqui. 2π, só que agora a distância é de 3A, do fio 1 ao fio 3. E eu vou dividir uma pela outra, ó. F1, 2 pela F1, 3. Toda vez que eu estou dividindo fração, eu posso fazer a multiplicação pelo inverso, né? Então, vai ficar assim, ó. A expressão da primeira, vou deixar I ao quadrado aqui, ó. Que era 2π A. Já vou multiplicar pelo inverso da segunda, já é para resolver, né? 2π 3A. Então, divisão entre duas frações, eu posso fazer a multiplicação pelo inverso, né? Copio a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então, aqui, ó, eu consigo cortar esse termo todo com esse termo todo. 2π com 2π, A com A. Então, a razão entre a força magnética que surge entre o fio 1 e o fio 2 e o fio 1 e o fio 3 é igual a 3. Então, nós vamos fazer o exercício 3, ele quer que a gente calcule o número de espiras de um solenoide. Lembrando lá que o campo magnético no solenoide é, então, a permeabilidade magnética no vácuo. O número de espiras dividido pelo comprimento do solenoide vezes a corrente. A gente vai substituir os valores que ele deu aqui, ó. 8 vezes 10 a menos 2. 4π vezes 10 a menos 7. N é o número de espiras que é o que ele quer, né? O comprimento foi de 0,5π. E a corrente foi de 4 amperes. Isolando aí nosso número de espiras, isso vai dar 25.000 espiras. Só resolver essa continha aí. Que tá aqui na letra E. E por fim, a gente vai ver o exercício 3, que tem esse circuito aí. Ele vai falar assim, ó. O circuito elétrico plano mostrado a seguir possui uma bateria de força eletromotriz de 48 volts. Ele fala que a resistência interna de 1 ohm, ligada a resistores de resistências 9 ohms e um outro resistorzinho lá de 1 ohm. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado. Tem uma resistência interna nessa bateria, né? E tem uma outra resistênciazinha de 1 ohm, mais as 3 lá de 9.
Ele fala assim, o trecho retilíneo AB do circuito possui um comprimento de 50 centímetros no plano do circuito. Existe um campo magnético uniforme de módulo 2,5 Tesla e direção fazendo um ângulo de 37 com a direção do trecho AB. Então, o ângulo que a gente tem aqui entre o campo magnético e a velocidade é de 37 graus. Tem que tomar um pouquinho de cuidado, vai usar esse seno aí, né? Tanto que ele forneceu o seno. Ele quer assim, ó, qual o módulo da força magnética que age no trecho AD em newtons? Então, a nossa força magnética, ela vai ser, né, o campo magnético, que ele já forneceu o valor, a nossa corrente, o comprimento do fio que nós temos e o seno do ângulo entre o campo magnético e o vetor velocidade. Nós já temos todos os dados, com exceção da corrente elétrica aqui. Essa corrente elétrica ela tem que ser calculada por esse circuito todo, né? Eu preciso saber qual é a corrente que passa aqui. Se eu encontrar a corrente total, ó, sabendo que quando a corrente total chega aqui, ela divide em 3 partes iguais, porque são 3 resistências iguais, aí eu sei qual é a partezinha da corrente, né? Vou chamar de corrente I1, que passa aqui pela região do fio AB, que é a região que ele quer que a gente calcula qual é o campo magnético, né? Qual é a força magnética que tem ali, aliás. Então, primeiro, eu vou fazer a resistência equivalente entre esses três que estão em paralelo, e depois eu vou somar com as outras resistências que existem aqui, que é a interna da bateria e mais essa, uma vez que vai ficar tudo em série depois que a gente achar essa equivalente em paralelo. Então, vai ficar 1 sobre 9, mais 1 sobre 9. Ele falou que essas resistências valem 9 ohms, né? Então, aqui vai ficar 3 sobre 9. E aqui, ó, como é a resistência equivalente em paralelo, é 1 sobre a resistência equivalente, né? Então, essa resistência equivalente, agora assim, invertendo, vai ficar 9 dividido por 3. Então, na associação em paralelo que nós temos ali, é 3 ohms a resistência equivalente. Somando com 1 ohm que tem aqui e 1 ohm da resistência interna dessa bateria, a resistência equivalente total do nosso circuito é 5 ohms. Né? Então, somando tudo que a gente tinha ali, porque acabou ficando em série, essa associação que eu fiz equivalente, que estava em paralelo, acaba ficando em série com a bateria e com a resistência de 1 ohm que tem ali. Bom, nós temos uma resistência equivalente de 5 ohms. Pela lei de Ohm, sabendo que a resistência vezes a corrente é igual a DDP, a gente consegue achar a corrente total, ó. Ficar 48 é igual a 5 vezes I. Aí eu acho minha corrente total. Vai ficar 48 dividido por 5. Então, aqui, ó, nós vamos ter uma corrente que é de 3,2. Não, vai ser 9,6, na verdade. 9,6 ampere. 3,2 é a corrente que passa lá agora, né? Então, essa corrente total é de 9,6 ampere. Então, vem uma corrente aqui de 9,6. Agora, se a gente perceber que ela se divide em 3 partes iguais aqui, porque as resistências são iguais aqui, a corrente que passa lá em cima, que eu chamei de I1, ó, é 1/3 de 9,6. Então, a corrente I1 vai ser 9,6, agora sim, né, dividido por 3, que vai dar 3,2. Então, nossa corrente que passa, né, lá pelo trecho AB, que eu quero calcular a força magnética, é 3,2. E agora a gente substitui tudo na força magnética, ó. Força magnética. Então, o campo é 2,5 Tesla, a corrente é 3,2 ampere, que a gente calculou, 1/3 que passa lá no trecho AB. O comprimento do fio é de 50 centímetros, nós vamos usar em metro, né? 0,5. E o seno de 37, que é 0,6. Então, essa força magnética aqui vai dar 2,4 newtons. Pessoal, na aula de hoje nós estudamos força magnética, conhecemos a regra da mão direita, né, que relaciona aí os vetores força, campo magnético, velocidade, corrente elétrica, e vimos também o campo magnético, né, os campos magnéticos que surgem quando passa a corrente elétrica por diferentes materiais.
Os conceitos dessa aula estão nas páginas 66 a 75 e de 91 a 101. Eu vou deixar os exercícios 4, 5, 6 e 8 das páginas 77 e 78 e os exercícios 8, 9 e 12 das páginas 103 e 104. Façam com carinho, com atenção e a gente corrige na próxima aula. Um beijo, bons estudos, e aqui eu deixo uma tirinha do Armandinho, né? Que a gente leve aí pela vida o que realmente interessa, o que realmente é de valor. Deixe as bagagens aí que só nos causam peso para trás e bora pra frente. Um beijo, se cuidem e até a próxima!